explicar por que os homens sofrem. Porque parece que não faz parte da natureza. Todo mundo que nasce espera ter felicidade. Todo mundo que nasce espera ter alegria. Todo mundo que nasce espera que em algum momento na sua vida ele vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida frutífera, ele vai casar, vai ter filhos, vai ter uma família. Toda pessoa que nasce espera ter saúde. São coisas que são expectativas no nosso coração. Faz parte da existência humana. Então, quando alguma coisa sai diferente daquilo que é a nossa expectativa, nós nos frustramos. Por mais que alguém seja crente em Jesus, por mais que alguém sirva a Deus, basta ficar doente, vem um questionamento na mente. Por mais que alguém sirva a Deus, basta alguém da família morrer, ele tem questionamentos na mente. Por mais que alguém ame a Jesus, basta faltar comida em casa, basta perder o emprego. São muitos questionamentos que vêm na mente. Por quê? Porque nós temos expectativas, e quando essas expectativas não são cumpridas, quando elas não são atendidas, nós nos questionamos, porque nós não entendemos o sofrimento humano. Nós não entendemos o sofrimento porque temos expectativa de felicidade. Quando Jesus caminhou nessa terra, o próprio Jesus, ele caminhou por uma jornada de sofrimento. E confunde a mente das pessoas, até a nossa própria mente que estamos sentados aqui. Como é possível aquele que veio clamando ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido de Israel? Como é possível aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? A Bíblia diz que ele estava na criação, tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Então, quando este que é todo-poderoso, soberano, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, quando ele próprio enfrenta uma vida de sofrimento, nos confunde a cabeça. Nós não entendemos, porque para nós uma vida de sucesso é uma vida de alegria, uma vida de sucesso é uma vida de felicidade, uma vida de sucesso é uma vida que não tem sofrimento. Para nós estamos bem quando temos dinheiro. Para nós estamos bem quando a nossa família está bem. Para nós estamos bem quando nós temos comida. Para nós estamos bem. Estamos muito bem quando temos um carro, quando temos uma casa. Então parece que Deus, ele só é Deus quando nós estamos dentro dessas expectativas cumpridas. Parece que Deus só é Deus quando eu estou com dinheiro no bolso. Parece que Deus só é Deus quando eu tenho saúde. Parece que Deus só é Deus quando a minha família está tudo bem. Quando alguma coisa vai errado, Deus não é Deus. Então, o que respondemos ao fato de que Jesus, o Criador do universo, foi pendurado numa cruz? O que respondemos ao fato de que Jesus não tinha uma casa para morar? O que respondemos ao fato de que Jesus algumas vezes não tinha algo para comer? O que respondemos? Será que Deus falhou em alguma coisa? Ou será que existe algum propósito no sofrimento humano? Nós não entendemos o sofrimento humano, porque para nós não faz sentido. Mas nessa noite eu quero, em alguns minutos, eu quero abrir uma visão. Eu oro até que Deus use essa palavra para abrir a sua mente, abrir o seu coração, e que nós possamos entender que Deus é Deus, mesmo quando as nossas expectativas humanas, elas não são preenchidas, elas não são cumpridas. Deus, ele não sai do trono. Deus, ele não está em pânico. Deus, ele não está pegando na cabeça em desespero, sem saber o que fazer, porque as coisas não saíram de acordo com o que nós queríamos ou desejávamos que elas saíssem. A vida de José, e tem muitos outros homens aqui na Bíblia, mas eu vou me limitar a mencionar José. E não vou dar os detalhes, porque acredito que vocês todos conhecem a história de José. Deus deu um sonho a José, cujo cumprimento não viria com sucesso de acordo com a visão dos homens. Eu vou repetir isso aqui para você, baixa só um pouco. O cumprimento, Deus dá um sonho a
José. Mas o cumprimento desse sonho não viria se José tivesse dinheiro. O cumprimento desse sonho não viria se José tivesse fama entre os seus irmãos. O cumprimento desse sonho não viria se José continuasse sendo o queridinho do papai. Você entende? Deus deu um sonho a José que os seus irmãos se prostrariam diante dele. Então José inocentemente vai aos seus irmãos e conta com toda alegria: olha, eu tive esse sonho. E ele inocentemente não sabia nem imaginava como que esse sonho poderia ter um cumprimento. E depois tem um outro sonho, que a lua e o sol se prostram diante dele também. Então ele alegremente e inocentemente conta para os seus irmãos. Então José tinha um sonho dado por Deus, que era uma promessa. Mas o cumprimento dessa promessa tinha caminhos que talvez, se Deus tivesse mostrado a José, ele não teria escolhido. Eu não sei se você está aqui, eu não sei se você está a sentir que Deus está a falar com você. Deus deu uma promessa a José. Mas se Deus tivesse dado a José o caminho para o cumprimento daquela promessa, talvez José não teria escolhido aquele caminho, teria escolhido um outro. E talvez aquele um outro não teria chegado ao cumprimento da promessa que Deus havia dado. Não sei se você está entendendo. Por quê? Porque quando nós temos uma visão de sucesso, é quando as coisas vão bem. A visão que nós temos de sucesso é que eu vou de nível em nível e vou chegar lá. Mas nós esquecemos que de cada nível, de um nível para o outro, há um processo. E é aí onde eu quero entrar no título dessa mensagem: mudando de nível ou passando de classe. Veja bem, a maioria aqui é estudante ou já foi estudante. E para você passar de classe, você precisa fazer um exame, não é isto? Se você, desde o pré-escolar, desde a escolinha, para ir para a primeira, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, até a universidade, até o mestrado, até o PhD, os doutorados, você tem que fazer um exame. Você não vai de qualquer maneira, você não pensa só e passa de classe, você não pensa só e passa de nível. Há um processo. E você que é estudante sabe que muitas vezes esse processo é difícil. Quanto mais alta a classe, mais o exame é difícil. Você não pode comparar o exame da quinta classe com a sétima classe, com a 10ª classe, com a 12ª classe. Cada exame tem o seu nível de dificuldade, porque quanto mais alto você quer chegar, mais difícil é o exame. Você não pode passar da quinta para a 12ª, você não pode passar da 10ª para a 11ª com o exame da quinta. E a mesma coisa, você não pode passar da 4ª para a 5ª com o exame da 12ª. Você tem que respeitar cada nível. Cada classe tem o seu processo. Cada nível tem o seu processo também. José, ele recebeu uma promessa. É quase como se Deus falasse com você: você vai ser um médico, você vai ser um doutor, você é um médico de atender pacientes, um médico. Então você pensa: eu vou ser médico. Então você não vai chegar em casa, sentar no sofá e esperar ser um médico. Você vai fazer o quê? Vai estudar. E nesse estudo você vai de nível em nível, de grau de dificuldade em grau de dificuldade. Você vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, até chegar no dia da sua graduação. E quando você chega na sua graduação, ainda você entende que tem que fazer uma especialização. É outro nível de dificuldade. Quando chega na especialização, você ainda quer fazer mais um doutorado naquela área. É outro nível de dificuldade. Quanto mais alto o nível, mais difícil é o exame. José tinha uma promessa. E era muito mais do que ser um médico. Era muito mais do que ser um doutor em qualquer área. Ele tinha uma promessa de Deus, que ele brilharia nessa terra. Qual é a promessa que você tem de Deus? E onde você está neste momento dentro do cumprimento desta promessa? José, ele teve níveis. E ele passou de filhinho do papai dentro do seu primeiro nível. O primeiro nível foi a rejeição dos irmãos.
Quando ele diz o sonho, ou seja, quando ele diz, verbaliza, exterioriza a promessa, vem a primeiro nível de dificuldade. Os seus irmãos têm inveja dele. Os seus irmãos o desprezam. Os seus irmãos o menosprezam. Depois ele insiste naquilo. Deus falou, Deus me deu um sonho. Vem o segundo nível de dificuldade. Ele é o quê? Vendido. E se você for vendo, cada dificuldade vai piorando. Ele é vendido como escravo. Chega lá na casa de Potifar como escravo. Aí parece que as coisas melhoram um pouco. Não é isso? Parece que melhora. Agora eu tive um alívio. Este nível aqui está bom. Ele escreveu o exame do primeiro nível lá atrás. Os irmãos desprezaram ele, rejeitaram ele. Ele passou de classe. O segundo nível, os irmãos tiveram inveja, venderam ele. Ele levou, passou de classe. Escreveu, fez o teste, fez o exame, passou de classe. Depois, os irmãos chega na casa de Potifar, ele se sente, agora sim, eu tenho um alívio para minha alma. Aí o que acontece? Vem outro exame. Foi qual? A esposa. E esse exame foi difícil, esse teste foi difícil. Então, parece que ao invés de ter ido à frente, parece que ao invés de ele ter subido de nível, ele regrediu. Mas é porque a escala de Deus não é de acordo com a escala humana. A escala que Deus tem para nós não é a mesma que nós temos. A escala que Deus tem dentro daquilo que é o cumprimento do plano dele na nossa vida é diferente da nossa escala. A nossa escala é linear, a nossa escala é sempre para cima. Mas às vezes Deus nos faz subir e descer para ir mais alto. É quase como se você já pulou no trampolim. Quanto mais fundo você vai, mais alto você chega. Não sei se você está ouvindo esta noite. Quando você pula no trampolim, quanto com mais força você pula, você mais vai embaixo. Mas quanto mais embaixo você vai, mais propulsão você ganha e mais alto você chega. A escala de Deus não é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser 1, 2, 3, 4, 1, depois 10. Deus sabe como Ele trabalha conosco. E com José, parece que foi assim. Ele foi 1, 2, 3, bum, caiu. Mas o que nem José sabia, e nem nós, quando lemos a história, sabíamos, é que ele estava indo embaixo para ir em cima. E o pulo de José foi muito grande. Ele vai para a prisão, fica na prisão. Ele pulou no trampolim. Ele foi tão fundo, tão embaixo. Mais baixo, talvez, quando José esteve naquela prisão. Ele pensou, não sei tudo o que passou na mente de José. Mas o que eu posso imaginar é que passou muita coisa. E uma dessas coisas é, será que Deus esqueceu o que Ele me prometeu? Porque ele estava lá embaixo nesse trampolim. Ele pulou lá embaixo, lá no fundo. Ele já tinha estado no poço antes, mas agora parece que esse poço era pior do que o primeiro poço. Parece que esse exame da quinta classe dele era pior do que o exame da primeira classe. E parece que tudo estava no fim, parece que tudo tinha acabado. Mas ele foi tão fundo, e dali do ponto mais baixo é de onde Deus o leva para o ponto mais alto, para ser governador do Egito. Não sei se você está aqui comigo nesta noite. Amém. Deus tinha plano na vida de José, Deus tinha promessa na vida de José, e tudo estava dentro do script de Deus, ou seja, tudo estava dentro do texto que Deus havia escrito para ser cumprido ponto a ponto, e nada se perdeu. E quando nós chegamos no capítulo 45 e nós lemos o que José diz, olha, eu vou repetir isso aqui para você. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Quando nós lemos isso, quando nós lemos que José entende o processo, quando nós lemos isso, nós vemos que José, ele sabia que a cada nível ele estava fazendo exames, ele estava escrevendo os seus testes, eram as provas que ele estava fazendo, e ele vai sendo aprovado
de cada nível, de cada teste, ele vai passando de classe, ele vai passando de classe. Ainda que pareceu que da quinta ele voltou para a primeira, mas no plano de Deus, na escala de Deus, que é diferente da nossa escala, José estava sendo empurrado para mais alto, para muito mais em cima. O que eu quero dizer com isso de maneira prática para as nossas vidas é que as dificuldades que nós passamos nem sempre é o diabo. Agora você vai, escuta aí. Nem sempre as dificuldades pelas quais nós passamos não é algo que não é enviado por Deus, é algo que é maldição. Nem sempre é maldição. Muitas vezes é o exame para a gente passar de classe. Só que na escola, nem todo mundo passa de classe. Há muitas pessoas, como dizemos aqui em Moçambique, muitas pessoas chumbam. Ou porque não estudaram, ou porque desprezaram aquele exame, chegam lá para fazer o exame de qualquer maneira. As razões são diferentes, as razões são muitas, mas o fato é que nem todo mundo passa de classe. E o que eu quero te dizer, para nós passarmos de classe, para nós mudarmos de nível, nós temos muita participação nisso. Deus tinha um plano e uma promessa na vida de José, mas José teve participação no cumprimento da promessa de Deus na sua própria vida. Qual é a dificuldade pela qual você está passando agora? E como você a tem encarado? Como você a tem enfrentado? É muito possível que a dificuldade pela qual você está passando não foi uma maldição enviada por Satanás. É muito possível que aquilo pelo que você está passando não foi colocado pelos homens, mas é muito possível que seja o exame para você passar de classe. Será que você passou da classe anterior? Será que você já mudou de nível? O nível anterior que você estava? Qual é o nível que você está agora? Eu conheço pessoas, mesmo aqui em Moçambique, que estão na mesma classe, na mesma série, como dizemos no Brasil, há 3 anos, há 4 anos, sempre chumbam, como diz aqui, né? Chumbam. Por quê? Porque não está colocando de si, não está se abrindo para estudar, não está se entregando para passar, fazer o que precisa fazer para mudar de nível, para mudar de classe, para passar de classe, para passar no exame, para passar no teste. Em que classe você está agora? Não, primeira pergunta. Qual é a promessa que Deus tem na sua vida? Esta é a primeira pergunta. Dentro disso, qual é a classe, qual é o nível que você está agora? Será que você está indo à frente, em direção ao cumprimento da promessa que Deus tem na sua vida? Será que você está indo à frente? Ou será que você está chumbando? Será que você está na mesma classe? Será que você está no mesmo nível? Ano após ano. E não é Deus que retarda o cumprimento da promessa que Ele tem nas nossas vidas, em nós. Muitas vezes somos nós mesmos, pela maneira como nós recebemos as provas, pela maneira como nós escrevemos os exames, como nós fazemos os testes. Como é que nós temos recebido esses testes? Como é que nós temos recebido esses exames? Será que nós estamos escrevendo, fazendo os testes? Será que nós estamos... Como é que nós temos recebido isso nas nossas vidas? Será que nós temos desprezado? Será que nós temos estado tão ofendidos com Deus e desprezado a Deus? Mas, pastor, eu continuo na igreja. Olha, estar nas 4 paredes não responde à pergunta. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja ainda, mas estão mortos. Muitas pessoas continuam dentro das igrejas com planos frustrados, com sonhos frustrados, culpando a Deus porque nada está dando certo na sua vida, porque a sua visão de sucesso está totalmente errada, não está totalmente ao contrário da visão de sucesso de Deus, e porque ela acha que não está, a sua visão de sucesso não está sendo cumprida como ela deseja ou como ela espera, então tudo está dando errado e já não há esperança, já não há redenção, já não há maneira daquilo se cumprir. Os sonhos estão frustrados, os planos estão frustrados, Deus esqueceu de mim. Pastora, mas eu continuo na igreja. Sim, continuo na igreja, mas está na igreja como... Diz uma série que tem Walking Dead, está andando, mas está morto. E como a gente vê isso? A adoração já não flui. A pessoa está na igreja, mas já não consegue adorar, porque o coração está morto. A pessoa está na igreja, mas já não consegue orar, porque o coração está frio. O coração está ofendido com Deus. Dependendo de como nós recebemos o teste, a prova, o exame, vai determinar como nós passamos e se passamos de nível.
A pergunta para você é: em que nível você está? Em que classe você está? Há quanto tempo você está nesta classe? Há quanto tempo você está neste mesmo nível? Será que você quer morrer nesse nível? Deus planejou para você a universidade e você não sai da quinta classe. Deus não planejou para você a quinta classe, mas você, porque chumba este ano, chumbou este ano, chumbou o ano passado, chumbou o ano antepassado, chumbou, não sai da quinta classe. Enquanto Deus tem para você é a universidade. Mas porque você não se entrega, porque você não investe, porque você mesmo não acredita em você, na sua força, no seu esforço, você não acredita no plano que Deus tem para a sua vida, você continua continuamente chumbando. Porque Deus te dá o teste, mas Ele não escreve por você. Deus te dá o exame, mas não é Ele que pega na sua mão e escreve por você. Deus coloca a prova na sua vida e você que tem que trilhar por ela. Deus coloca a prova na sua vida para você mudar de nível. E olha, você não vai mudar de nível enquanto você não passar na prova. Não sei se ouviram, vou repetir. Nós não vamos mudar de nível se nós não passarmos na prova. Tem muita gente que quando vê um cantor famoso, um pastor conhecido, quando vê um empresário, deseja a posição que aquela pessoa tem, mas não sabe os níveis que ele passou para chegar ali, não sabe o sofrimento que ele passou para chegar ali, não sabe quantos exames, quantos testes a pessoa fez, escreveu para chegar ali. Você só quer o título, mas não quer o processo. Enquanto Deus está dizendo para nós nesta noite: eu tenho promessa na sua vida para você passar de nível, mas você precisa aceitar o processo e fazer o teste, fazer o exame para passar de classe, para mudar de nível. Esta palavra é para você. Quantas vezes nós passamos pelo sofrimento e nós desprezamos o sofrimento e temos raiva, ficamos ofendidos com Deus e até esfriamos de vir, não queremos vir na igreja porque Deus me abandonou. Não era isso que eu esperava. Ir para a igreja não era isso que eu esperava de Deus. Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus, eu honro a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu contribuo com ofertas, eu contribuo com dízimos. Eu esperava mais. Você então assim não está na igreja por causa de Deus, você está na igreja por causa de você. E você quer que os seus planos, as suas expectativas sejam cumpridos. Enquanto a razão da nossa existência é servir ao nosso Criador, então você não está na igreja para servir ao seu Criador, você está na igreja para que o seu Criador sirva a você. Não sei se ouviram, até vale a pena repetir. Nós fomos criados para servir ao nosso Criador, mas quando as coisas estão dando errado na nossa vida, nós abandonamos este Criador porque nós queremos que o Criador sirva a nós. Porque nós não temos o sucesso que pensávamos, porque o sucesso que pensávamos é diferente daquela expectativa que nós tínhamos. Então, assim tudo já está acabado. Deus fala conosco nesta noite: se você deixar, eu vou te dar o teste. Se entrega e escreve, se entrega e faz, para você passar de classe, para você subir de nível. Ninguém aqui foi desenhado por Deus para ficar no nível que está. E eu vou te dizer isso. Aqui, o mais novo, mais jovem ou mais velho, mesmo a mamãe que é a mais velha entre nós, 70 anos, mesmo ela não foi desenhada por Deus para morrer no nível em que ela está. Ela ainda tem outros níveis para alcançar. Será que você quer morrer no nível em que você está? Não despreze o teste, não despreze a prova, não se ofenda com Deus no meio da prova, porque aí você já chumbou. Entenda, saiba discernir os tempos, saiba discernir o exame, saiba discernir a classe em que você está e o nível e a classe que Deus quer te levar. Saiba discernir o nível em que você está e o nível onde Deus quer te levar. Deus quer te fazer subir de nível. E talvez o sofrimento que você está passando agora é apenas o teste, o exame. Vou caminhar para o fim, dando exemplo do gym, como diz aqui, né? Das academias, dos exercícios físicos. Se eu for chegar lá na academia, lá no gym, e tentar carregar peso, e eu for logo querer carregar de 50 quilos, eu nunca mais vou voltar lá. Primeiro vou logo estragar a coluna, vou logo estragar os cotovelos, os braços,
E eu vou dizer, isso não é para mim. Mas se hoje eu começar a carregar peso, pouco a pouco, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, pouco a pouco eu vou fortalecendo os meus músculos físicos. E mais cedo do que eu espere, eu vou poder carregar os 50 quilos, porque eu terei músculos preparados para isso. Deus não vai te dar 50 quilos enquanto você não pode carregar nenhum. Mas se você estiver disposto, Ele vai te treinar até você poder carregar não somente 50, mas até você poder carregar 100. A Bíblia diz que Deus não nos prova além daquilo que nós podemos suportar, mas a Bíblia diz que Deus sim nos prova. Então, a prova, ela vem gradativa. É 1 quilo, depois 2 quilos, depois 3 quilos, depois 4 quilos. E antes de você mesmo esperar, você já está com músculos tão fortes. E agora eu vou dizer, músculos emocionais, músculos espirituais. A sua mente vai estar tão forte que a dificuldade que você passou no passado, que pareceu tão grande, hoje é tão pequena. Aquilo que você passou ontem, que pareceu tão duro, tão difícil, hoje você olha para trás e pensa, aquilo não é nada. Porque hoje você já pode carregar 20 quilos, enquanto antes você só podia carregar 2. Porque cada nível Ele vai nos preparando, cada nível Ele vai nos amadurecendo, cada nível Ele vai nos fortalecendo. Então, não despreze o nível em que você está. E mais uma coisa, não queira pular de nível, porque você pode quebrar a sua coluna. Não mude de nível, porque você não vai poder pular para a fase posterior sem ter passado por todas as fases até chegar lá. Você tem que respeitar cada fase. Não deseje a posição de quem está em cima, porque você não sabe o processo que essa pessoa levou para chegar até lá. 1 quilo de cada vez, uma fase de cada vez, um ponto de cada vez. Você vai chegar no pleno cumprimento do plano e propósito e promessa de Deus para a sua vida. Eu te abençoo nesta noite com esta palavra. E agora eu quero que você fique de pé e nós vamos orar. Eu